Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 9. A redescoberta das Epístolas Paulinas. Há um renovado interesse nas epístolas. As Epístolas Paulinas são uma revelação quanto ao desvendamento duplo da redenção, do lado legal e do lado vital deste plano poderoso. A recuperação da justiça. Esta é uma recuperação legal. A definição de justiça, como vista na revelação paulina, é a habilidade de permanecer na presença de Deus sem um senso de culpa ou de inferioridade. O grande tema principal destas epístolas é a nova justiça em contraste com a velha justiça sob a lei. Uma é pela graça, a outra pelas obras. Uma era limitada, a outra ilimitada. Uma deu ao homem a posição de servo, a outra a posição de filho. Este novo tipo de justiça foi o mistério mantido oculto ao longo das eras. Foi revelado por Deus ao homem através de Paulo e é a revelação do novo tipo de comunhão baseada em fundamentos legais. O homem perdeu sua comunhão com Deus no jardim. Ela não havia nunca sido restaurada a ele. A comunhão é o sonho máximo de Deus para o homem. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O novo tipo de amor. Há a revelação de um novo tipo de amor. O amor humano natural tem falhado, e esta é a tragédia da raça humana. O amor é a melhor coisa que o homem natural possui, mas ele se volta para a inveja, a amargura, ódio e algumas vezes para o homicídio. Este novo tipo de amor, contudo, nunca é egoísta, nunca busca seu próprio interesse. Ele vem do coração de Deus Pai, que é amor. Este novo tipo de amor é a maior coisa já dada ao homem. É a solução para o problema humano. Não é só a revelação dessas poderosas coisas, mas é também a revelação de um novo tipo de vida. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida." A nova criação está recebendo a natureza e a vida de Deus. Isso faz do homem um filho de Deus, faz do homem um com Cristo e um com o Pai. Esta é a mais destacada característica do cristianismo, o maior milagre de todos os tempos. Uma nova aliança. Há a revelação de uma nova aliança. A antiga aliança, com suas ofertas, sacrifícios e leis, foi cumprida e descartada. A nova aliança foi instituída com o sacrifício de Jesus Cristo. Ele se tornou o sumo sacerdote, e nós nos tornamos os sacerdotes desta nova aliança. Esta é a aliança que liga o crente a Cristo e Cristo ao crente, o próprio Jesus sendo o fiador ou a garantia dela. Este é o advento de uma nova sabedoria. Cristo foi feito para nós sabedoria, e é a sabedoria que vem de cima. Esta sabedoria que vem de cima é a capacidade de entender o conhecimento que vem pela revelação. A sabedoria é fruto do espírito humano. Este novo tipo de sabedoria é fruto do espírito recriado que habita no interior do homem. Ela é a revelação do senhorio de Jesus, bem como o senhorio do amor e o senhorio da palavra. Significam praticamente a mesma coisa. É a revelação de um novo tipo de fé, de uma caminhada de fé, de uma vida de fé. O cristianismo é chamado a fé. É a revelação da igreja como corpo de Cristo. É a revelação da obra de Cristo realizada desde a cruz até o trono.
é uma revelação de seu presente ministério à destra de Deus em favor do crente. Capítulo 10. A verdadeira concepção de Deus. A consciência de pecado tem nos dado uma impressão errada de Deus e uma impressão errada da nova criação. Ela nos tem feito ver Deus como um ser santo, justo, severo e inacessível, que está sempre alerta, procurando descobrir pecado em nós, a fim de nos condenar. Esta concepção nos tornou amedrontados e afastou-nos dele, mas é uma concepção errada. Ele é um Deus que é Pai. João 14:23 diz que ele fará morada conosco. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 16:27. Porque o próprio Pai vos ama. João 17:23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Isso consiste num completo repúdio da visão da moderna teologia de Deus Pai. Quando o conhecemos como um Pai amoroso, eterno, que anseia pela nossa comunhão e anseia viver conosco, o quadro todo é mudado. Ao ensino sobre o relacionamento com Deus, nunca foi dado o seu devido lugar. Nunca pensamos sobre nós mesmos como sendo filhos e filhas de Deus. A maioria dos hinos escritos sobre este assunto nos falam que somos adotados na família de Deus, mas sabemos que um filho adotivo não é um filho real e nunca poderia ser. Um filho de Deus não é somente recriado e nascido do Espírito de Deus, mas é também legalmente adotado. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Temos um relacionamento duplo, um relacionamento legal e um relacionamento vital com Deus Pai. O fato da nova criação nunca foi posto em evidência. A palavra declara que somos novas criações, que as coisas velhas ligadas à natureza caída passaram. As coisas antigas, da dúvida, do medo e da escravidão à doença e à necessidade, já passaram. Romanos 6, do 5 ao 11. Porque, se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança, ou unidos com Ele, da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. A nova criação está completa em Cristo, perfeitamente tratada, perfeitamente amada. Na presença de passagens tão importantes como 2 Coríntios 5:21, deveríamos repudiar todo pensamento de fraqueza e de consciência de pecado, levantar-nos até o nível de nossa posição em Cristo e declarar nossa liberdade. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Temos nos tornado a justiça de Deus nele, mas temos vivido como escravos, quando deveríamos reinar como reis. Cedemos sem lutar, quando ouvimos o adversário rugir, falando de nossa indignidade para permanecer na presença de Deus. Toda vez que confessamos nossa fraqueza, repudiamos a obra consumada de Cristo e depreciamos nossa posição em Cristo.
Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa mente precisa estar plenamente satisfeita com a evidência da nova criação, a redenção do domínio de Satanás e a emancipação do pecado. Isto só pode vir até nós através da palavra. O pecado deixa de ser um problema no momento em que sabemos o que somos em Cristo. A fé só é um problema para aqueles que são ignorantes quanto a seus direitos e privilégios e sobre qual é o seu lugar em Cristo. Hebreus 1, 3 e 4 nos conta que, quando Cristo terminou de realizar a grande substituição, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele não poderia ter sido aceito pelo Pai e se assentar à destra do Pai, a não ser que tivesse tornado possível para todos que creem nele, a nova criação, uma perfeita comunhão e uma perfeita posição diante do Pai. Hebreus 9, 11 e 12 nos conta que Cristo levou seu sangue ao Santo dos Santos celestial e realizou uma redenção eterna. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Se isso foi feito, então nossa redenção é uma coisa completa e terminada. Deus declara que ela assim é. Logo, o domínio de Satanás sobre nós está quebrado. Hebreus 9, do 24 ao 26, declara que Jesus está na presença do Pai a nosso favor, depois de aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 7,25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra salvar também significa curar. Na mente de Deus não existe nenhuma pessoa incurável. Ele chega ao ponto culminante de tudo, quando declara que realizou um único sacrifício pelos pecados para sempre, de modo que o homem que aceita Jesus como seu Salvador se torna um filho de Deus, e como seu filho, o homem se torna a justiça de Deus em Cristo. Agora, podemos nos aproximar do Pai em qualquer tempo ou em qualquer lugar, com a tranquila certeza de que somos ouvidos. A fé deixou de ser um problema. O pecado deixou de ser um problema. A justiça deixou de ser um problema. A filiação deixou de ser um problema. Agora, em Cristo, somos novas criações, filhos de Deus. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Não somos filhos problemáticos, somos filhos dotados de sua habilidade, filhos amados do Pai.